Vamos conversar hoje sobre livros. Separei 3 livros aqui que mudaram bastante a minha cabeça, que me fizeram enxergar a vida de outra forma e que impactaram muito na minha caminhada, né? Ao longo desses anos. Então, eles são livros bastante distintos um do outro, mas vou comentá-los e falar o porquê que eles mudaram a minha vida, né? Vou começar por ordem de leitura. Então, o primeiro é esse aqui, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, Joseph Tissot. Esse livro eu li há muito tempo, mas muito tempo mesmo. É, Já há uns mais de 4 anos. Eu já li umas 2 ou 3 vezes e preciso relê-lo, porque ele mudou a minha cabeça. Eu era uma pessoa que me culpava muito por aquilo que eu tinha feito de errado. E no fundo, isso é uma desconfiança da misericórdia de Deus. E remorso mesmo, né? Independente de religião, quando a gente fica focando só nos nossos erros, a gente. Não seria essa palavra, mas a gente se sente meio travado e fica meio travado, né? Meio que nós não. A gente se impede de progredir porque a gente fica pensando só naquilo que fizemos de cagada ou de errado. Outro ponto que esse livro me trouxe também foi a questão da santa indiferença. Foi aqui que eu li isso, e se eu encontrar aqui eu vou falar para vocês. Mas a santa indiferença seria tratar da mesma forma tudo aquilo que lhe acontece, seja bom ou seja ruim. Então a gente não fica com pensamentos nem extremamente positivos, nem extremamente negativos, né? Sobre aquilo que nos acontece e a gente entende tudo como uma forma de graça, de. Como se aconteceu, beleza, tá ótimo do jeito que está, né? Enfim, é isso. E sobre esse livro, é um livro que eu recomendo, já recomendei várias vezes, recomendo amplamente. E você vai aprender a lidar melhor com os seus erros. Sim. Então, utilize o conselho de São Francisco de Sales, que são dirigidos não apenas às almas fervorosas, mas principalmente àquelas que frequentemente cometem faltas e por isso acabam por cair num desânimo paralisador. Não preciso falar mais nada, né? Independente de religião, muitas pessoas caem nesse desânimo paralisador e ficam paralisadas, conforme eu já havia dito, nem tinha lido isso. Segundo livro, vamos lá. A Educação da Vontade, um livro de Jules Payot. Payot, sei lá, acho que é Payot que fala, né? Um professor francês, professor? Acho que é professor. Agora me falha a memória. Pedagogo, acadêmico francês. Esse livro é muito bom, esse livro me tirou muito da inércia. Esse livro aqui foi o que me fez voltar a produzir conteúdo e ele é responsável por eu estar gravando esses vídeos. Realmente maravilhoso, ele vai trazer assim como a gente pode enxergar os inimigos e os inimigos interiores, né? Inimigos somente esses, né? Interiores, somente entre aspas, e como a gente pode combatê-los. E ensina a gente a treinar a nossa vontade para fazer as coisas. Então é muito bom. Então eu vou passar aqui rapidão sobre o sumário porque acho que é importante, né? Já que se você se interessa por ler esse livro, você vai se interessar pelo sumário, né? Então, parte 1, teórica, né? Livro 1, preliminares, capítulo 1, o mal a combater, o objetivo a atingir, negação das teorias desanimadoras e falsas sobre a educação da vontade. Putz, isso aqui é muito bom, tá? Livro 2, a psicologia da vontade, o estudo do papel das ideias na vontade, estudo do papel dos estados afetivos na vontade, possibilidade da soberania da inteligência. Livro 3, a reflexão meditativa, o que é meditar, como meditar, papel da ação na educação da vontade, a higiene corporal considerada do ponto de vista da educação da vontade do estudante. Isso aqui é bem bom, né?
tem algumas coisas interessantes assim que vão até contra aquilo que a gente pensa hoje. Uma visão geral. Parte 2, prática, né? As meditações particulares, os inimigos a combater, outra parte, os inimigos a combater terceira parte e as alegrias do trabalho. Livro 5, os recursos do meio. A opinião, os professores, etc. A influência dos grandes mortos. Esse livro aqui realmente me tirou da covardia, vamos dizer. Eu voltei a agir depois de lê-lo. Acho que vale a pena, principalmente para entender esses inimigos que ele traz e como que a gente pode se adaptar ou, quer dizer, vencer esses inimigos. Livro que realmente mudou a minha cabeça. Terceiro livro, Respire. Respire, de James Nestor. Eu li essa versão aqui. Eu já tive contato com a respiração, com esse tema da respiração há algum tempo, com um amigo meu, conhecido meu, né? Lá do Instagram, que acabei chegando no perfil dele, a gente troca ideia às vezes. E lá eu aprendi mais lá com ele do que talvez nesse livro. Mas por que eu tô colocando aqui? Porque quando eu me dediquei de fato à respiração, a minha vida mudou drasticamente em questão de disposição, de sono, de treinos, tipo assim, de fadiga no treino mesmo. Então mudou muito e vai mudar a sua também, porque para pensar, você respira 24 horas por dia. Se você não estiver respirando, você tá morto. Não tem outra possibilidade, você precisa estar respirando. Deixa eu ver aqui, minha esposa é a futura médica. Existe como não respirar? Ela disse que não. Só se estiver entubado, mas você precisa vai estar respirando do mesmo jeito. Então, você precisa respirar. E esse livro, ele mostra alguns pontos e algumas respirações e a importância disso, né? Então, a importância, eles fizeram um teste de ficar 10 dias respirando pela boca e a pressão aumentou, sono pior, ronco, apneia, enfim, ficou tudo uma merda. E depois respirando pelo nariz, que é o intuito desse livro. Respirar pelo nariz e as melhoras e os benefícios disso. Então a pressão abaixou, sono melhor, dormir com quantidade e qualidade. E também mostra questões de cura de asma através da respiração, cura de escoliose, eu acho. Enfim, um monte de coisa, é muito legal. Leia o livro, porque tem gente que é muito cética, né? Então lê aí, vê, descubra por si próprio, melhor do que eu ficar falando. Enfim, respirar pelo nariz é o mais importante. E treinar também, tipo, respiração. Puxou, soltou, prendeu. E porque ele nos ensina aqui, e o que eu aprendi sobre respiração, sobre o CO2, né? Dióxido de carbono. É dióxido, né? É dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Sobre o dióxido de carbono e a nossa tolerância a ele. E é no fim o dióxido de carbono que transporta o oxigênio para as células. Então, você precisa ter uma maior tolerância a ele para que você consiga respirar melhor. Enfim, leia o livro. Isso aqui mudou a minha vida. Antes, no jiu-jitsu, uma coisa que eu percebi, só para dar um disclaimer aí para vocês. No jiu-jitsu, como é muita intensidade, a gente tende a respirar muito pela boca, né? Depois de um certo tempo. Então você começa a combater ali e daí a intensidade vai aumentando. Às vezes você começa... E isso é ruim. Primeiro porque você desidrata, né? Não só por isso, mas desidratação é ruim. Mas a qualidade do oxigênio e do transporte nas células fica pior. Ou seja, seus músculos não estão recebendo oxigênio. Então você começa a fadigar mais. E eu comecei a fazer o exercício de pensar, enquanto eu treino, só respirar pelo nariz. Então, praticamente 100% do tempo eu estou respirando pelo nariz durante o treino. E meu desempenho melhorou absurdamente. Em comparação com as pessoas que treinam comigo, muitas vezes eu vejo alguns que estão treinando e estão respirando pela boca, que parece um boi vindo em cima de você, que estão desse jeito, respirando pela boca, e eles ficam muito fadigados. Ao final do treino eles estão exaustos. E eu
tento sempre respirar pelo nariz, me sinto assim, tranquilo. Óbvio que fico fadigado, mas não tanto quanto eles. Então isso mudou muito. E daí tem toda a questão na corrida, questão pra respiração pra acalmar, que funciona para caralho. E enfim, tem muitas coisas. Essa questão da respiração de fato mudou muito, 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 muito. Eu já falei em outro vídeo, eu durmo com a boca tampada, tá? É coisa que eu já sabia, mas que nesse livro aí fala também. E que você pode testar, né? Ver aí com o seu médico, sei lá. Isso aqui não é uma recomendação médica, mas eu faço e tá tudo certo. Então você tampa a boca e dorme. Isso melhora muito seu sono. Demais, demais, demais. E você se sente muito bem no final. Certo, são 3 livros que realmente mudaram a minha vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fala aí que eu vou trazer mais livros. Tem muitas coisas aqui que eu li e aprendi e que você pode refletir e usar na sua vida também. Tá bom? Um grande abraço, um beijo, até amanhã.